Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Queridos irmãos e amigos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E faremos a leitura do verso 1 até o verso 3. Queremos cumprimentar também aqueles irmãos que nos assistem pela internet. Há todo domingo um número bem razoável de pessoas que seguem o culto aqui da nossa igreja pela internet. Nós queremos saudá-los também. Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vamos orar pedindo que o nosso Deus nos ajude a compreender a sua palavra. Senhor, estamos diante de Ti mais uma vez, diante da Tua palavra, da Tua revelação, que nos vem pela pena do apóstolo Paulo. Nós rogamos a iluminação do Teu bendito Espírito para que possamos compreendê-la e, mais do que isso, para que possamos tomá-la no coração, para que nossa mente esteja inclinada e disposta a aprender e que nossa vontade inclinada a obedecer. Tu conheces a necessidade de cada pessoa que nos ouve nesse momento e pedimos que Teu bendito Espírito distribua a Tua palavra de acordo com a necessidade de cada um. É o que nós pedimos por amor de Jesus. Amém. Queridos, eu quero começar sugerindo que, para entender o capítulo 2, nós temos que lembrar que a oração de Paulo pelos crentes, que nós vimos no domingo passado, e que está aí do verso 15 até o verso 23 do capítulo 1, é na verdade um parênteses, e que o capítulo 2, verso 1, ele está ligado ao capítulo 1, verso 14. A lógica é a seguinte: Paulo fez uma exposição do envolvimento do Deus triuno na redenção. Ele fala do verso 3 até o verso 6 do capítulo 1, como Deus Pai, na eternidade, planejou a igreja, elegeu e predestinou aqueles que Ele quis para serem seus filhos mediante Jesus Cristo. Do verso 6 até o verso 12, Paulo fala como Deus Filho tomou forma humana e com seu sangue nos reconciliou com o Pai, mediante a redenção, que é a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E do verso 13 até o verso 14, ele fala do papel do Espírito Santo, que é selar no coração dos que creem estas realidades, se tornando assim o nosso penhor e também o selo, ele que é o Santo Espírito da promessa. No verso 13 do capítulo 1, no verso 12 do capítulo 1, Paulo diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ele está se referindo aos judeus. Verso 13, em quem também vós, ele está se referindo aos gentios, os efésios, que não eram judeus, embora houvesse judeus lá na igreja de Éfeso, mas boa parte, se não a maioria, era composta de não-judeus. Nós, judeus, esperávamos em Cristo porque tínhamos as promessas do Antigo Testamento. Mas vós, que não sois judeus, depois que ouvistes a palavra da vossa salvação, a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, que é a palavra do Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aí ele faz uma oração para que nós entendamos isso,
Agora vamos deixar a oração de lado, vamos pular do verso 14 diretamente para o capítulo 2, verso 1, onde ele diz: Ele vos deu vida. Ele está outra vez fazendo a distinção entre nós, judeus, e vocês, gentios. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Verso 2: nos quais vocês andaram outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era assim que os judeus chamavam os gentios, filhos da desobediência. Aí de repente no verso 3, Paulo diz assim: entre os quais também nós, judeus. Ele se inclui nessa descrição. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, eu creio que esse éramos aqui já é o englobar de todos, judeus e gentios, por natureza filhos da ira, como também os demais. Não somente vocês que estão me escutando, diz o apóstolo Paulo, vocês que estão lendo, mas os demais, a humanidade toda, nós estamos nessa situação que está sendo descrita aqui. Então tudo isso nos leva a dizer, a entender qual é o propósito desses 3 versículos iniciais do capítulo 2. Paulo aqui está descrevendo a situação geral da humanidade, para a qual não há exceção. Judeus e gentios, todos estão caracterizados aqui pelo apóstolo Paulo como sendo mortos, escravos e debaixo da ira de Deus. Meu objetivo nessa noite, então, é expor esses 3 versículos e, com a ajuda de Deus, demonstrar como, de acordo com essa passagem, se não for a interferência de Deus na nossa vida, na nossa redenção, nós estamos todos perdidos eternamente. Lutero uma vez escreveu que o erro de nós não sabermos e nem entendermos o que é pecado traz outro erro, que é não sabermos e nem entendermos a graça. Antes da boa notícia do Evangelho, é primeiro entender a má notícia. Preciso primeiro entender a má notícia, e a má notícia é essa aqui que Paulo nos traz nos versos de 1 a 3. Ele descreve o estado espiritual de gentios e judeus da seguinte maneira: primeiro, como sendo o estado de morte. Verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Esse é o estado em que nós nos encontrávamos, tanto judeus quanto gentios. Esse é o estado em que nós nos encontrávamos quando Deus veio até nós e nos deu vida. Vocês estavam mortos. Um morto não vê, não ouve, ele não sente, ele não anda, ele não recebe, ele não dá, ele não se relaciona. Eu sempre me impressionei com o meu trabalho pastoral, quando vou fazer enterro, de olhar para uma pessoa morta, especialmente se eu conhecia aquela pessoa em vida. E você olha para aquela pessoa que está morta, está ali no caixão, o seu rosto exposto, a esposa chega, as lágrimas da esposa derramam pelo seu rosto, caem no rosto dele, ele não sente nada. Os filhos choram, o beijam, ele não sente o calor do beijo dos seus filhos. As pessoas chegam e falam palavras de saudade, de elogio, ele não ouve nenhuma delas. É essa figura que Paulo usa aqui para dizer qual é o nosso estado diante de Deus. Se Deus aparecesse diante de você, se Deus falasse, se Deus lhe tocasse, se Deus sussurrasse alguma coisa, você não ouviria, você não sentiria, você não veria, porque você está morto. Morto não quer, morto não pode. Esse é o estado absoluto a que o pecado nos reduziu, porque é o que Paulo diz aqui, que essa morte foi causada pelos nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Delitos e pecados são 2 palavras distintas, mas no mesmo campo semântico. Elas significam a desobediência à lei de Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus diz que nós não devemos fazer, e nós deixamos de fazer aquilo que Deus diz que nós devemos fazer, ou de uma forma ou de outra,
quer chamemos de delitos, pecados ou concupiscências ou qualquer outro termo dentro desse campo, o fato é que todos eles indicam ou a razão pela qual nós estamos mortos. Nós quebramos a lei de Deus, nós desobedecemos a Deus, nós fazemos aquilo que Ele diz que não gosta, nós deixamos de fazer aquilo que Ele diz que Ele quer que nós façamos. Esse estado de rebelião contra Deus que é caracterizado aqui como sendo estado de morte espiritual. Note que é morte espiritual, porque essas pessoas que Paulo descreve aqui, elas estão vivas biologicamente falando. São pessoas que andam, conversam, trabalham, dormem, comem, acordam, se divertem, dirigem, fazem compras e vão a banco, fazem transações comerciais, assistem televisão. Elas estão vivas, mas diante de Deus o estado delas é de morte. Embora elas possam até ser religiosas, elas possam sentir alguma sensação de que há algo além dessa realidade que nos cerca, mas diante de Deus elas estão absolutamente mortas, e mortos não podem fazer nada. Se você oferecer um evangelho ao morto, ele não vai ter reação nenhuma. Você pode pregar para ele o tempo que você quiser. Às vezes nós não percebemos, mas é esse o desafio que a Bíblia nos coloca, de anunciar o Evangelho ao mundo que está morto. O que é exigido de nós é nada menos do que ressuscitar cadáveres com a pregação do Evangelho. Mortos. Segunda coisa que Paulo nos diz aqui é que judeus e gentios não somente estão mortos, mas eles estão num estado de escravidão. Há três coisas. No verso 2 ele diz: delitos e pecados nos quais andastes outrora, porque ele está falando a quem já saiu desse estado, mas outrora, antes que recebessem vida em Cristo, vocês andavam nos seus delitos e pecados, portanto mortos, segundo o curso desse mundo. Mundo aqui não é a natureza criada por Deus, não são as estrelas, não são as montanhas, os vales, as planícies, nada. Mundo aqui se refere à humanidade caída, essa humanidade morta em ofensas e pecados, porque, como eu disse, embora ela esteja morta diante de Deus, mas eles sabem se divertir, eles sabem ter valores, eles sabem fazer negócios. Então o mundo continua funcionando, mesmo apesar dessa morte espiritual. Só que esse mundo sem Deus, ele tem uma cultura, ele tem uma maneira de ser. As pessoas se comportam de uma determinada maneira, e enquanto Deus não nos dá vida, nós andamos segundo o mundo. Nós somos apenas mais um na multidão, seguindo a última novela, a última moda, a última mania, o último aplicativo, a última estrela que apareceu, o último lançamento do cinema, seguindo com os outros, seguindo o mundo que não quer saber de Deus. Essa situação, além de mortos para Deus, escravos da cultura decaída que nos cerca, andamos segundo o mundo. Mas não só segundo o mundo. Paulo vai mais a fundo aqui. Ele diz que nós andamos, ainda verso 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não somente escravos do mundo, sendo mais um na multidão, mas andamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É óbvio que Paulo está falando de Satanás aqui, do diabo, e ele chama o diabo aqui de príncipe da potestade do ar. Ele é o chefe das hostes malignas, dos poderes aéreos, como está no original. Ele é o líder dos poderes aéreos, dos espíritos maus, caídos, perversos, que estão ao nosso redor, como o ar que nos cerca. Por isso eles são chamados de poderes aéreos, porque são invisíveis como o ar, mas eles nos cercam, estão ao nosso redor. E eles têm um líder.
E esses espíritos, eles são poderosos. A palavra que Paulo usa aqui para potestade é a mesma palavra que ele vai usar em 1 Coríntios, vai usar em Romanos, para se referir aos governos que dominam e determinam o curso dos povos. Ele define também Satanás como sendo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É porque a tradução em português não nos ajuda a ver, mas a palavra atuar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é o mesmo verbo que aparece no verso 20 do capítulo 1, quando ele fala do poder de Deus, o qual exerceu em Cristo. É o mesmo verbo que é usado aqui. A comparação é impressionante. O mesmo poder que Deus exerceu em Cristo para tirá-lo de entre os mortos, que é o mesmo poder que atua nos crentes, essa atuação do poder de Deus é descrita, é usada por Paulo aqui para dizer que Satanás atua da mesma forma nos descrentes, no mundo, nos filhos da desobediência, da mesma forma que o Espírito Santo age nos filhos de Deus, dando vida, regenerando, libertando e guiando. Esse espírito, essa potestade, ela atua nos filhos da desobediência da mesma forma. É como se dissesse assim: não há neutralidade. Lutero se expressou dessa maneira: o homem é uma mula, ou ele está montado por Deus ou ele está montado pelo diabo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Enquanto que Deus atua nos seus filhos com o mesmo poder que atuou em Cristo Jesus quando o tirou da sepultura, Satanás age nos filhos da desobediência, e o resultado é cegueira espiritual. Mais ainda, já está morto, e além de morto, ainda vem mais alguém, ainda fecha o caixão para não ver nada mesmo, para ter certeza que não vai ver nada. Está morto, cegado pelo diabo, oprimido, tentado, enganado e às vezes possesso. Esse espírito atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência, como eu disse, era um termo que os judeus usavam para se referir aos gentios, porque os israelitas se viam como filhos da aliança de Deus com Israel, e quem não era filho da aliança era filho da desobediência. Mas Paulo usa esse termo aqui no sentido geral, porque mais adiante, como nós vimos, ele vai incluir os judeus também nessa categoria. Ele se refere ao mundo como sendo filhos da desobediência, porque o primeiro casal, de onde vem a raça humana e portanto o mundo, desobedeceu a Deus, e ao desobedecer, o filho que nasceu deles já nasceu na desobediência, e o filho do filho já nasceu na desobediência. Portanto, você é filho da desobediência. Nós somos herdeiros do pecado dos nossos primeiros pais. Nós já nascemos nesse mundo como parte de uma raça que é caracterizada como uma raça de desobedientes. É isso que nós somos desde criança. Eu já disse aqui a vocês, que não sei o filho de vocês, mas as primeiras palavras que os meus aprenderam foi não, e depois é meu. Pode ser que o de vocês sejam diferentes, mas os meus foram assim. Filhos da desobediência. Eu acho tão engraçado quando nasce a criancinha, É uma gracinha, nenê, E os pais olham assim e dizem: mas que anjinho, Que anjinho. Espera um pouquinho, aí você vai ver o anjinho, Daqui a pouco você vai ver o anjinho. Ele é seu filho, filho da desobediência, filho da desobediência. E a desobediência não somente nos afastou de Deus, mas abriu o caminho para que Satanás atuasse na raça humana.
Então há um espírito poderoso, uma legião de demônios, de espíritos que nos cerca nas regiões celestiais, os poderes aéreos, e que eles estão atuando constantemente naqueles filhos da desobediência que não são de Deus, estão agindo, oprimindo, destruindo a vida, enganando com mentiras, cegando quando não possuindo. E não vamos pensar que possessão demoníaca é só o que aconteceu com o gadareno. Possesso, amarrado em correntes, quebrava as correntes, uma força descomunal. Eu penso em possessão demoníaca mais como o caso de Judas. Está escrito lá que Satanás entrou no coração de Judas. E o que é que Judas fez? Judas não babou, não caiu no chão, não mudou a voz, não ficou com a força super poderosa. Ele saiu de lá e foi vender Jesus, de paletó e gravata. Então tem gente que está endemoniada, e a gente não percebe, né? Porque pensa que endemoniamento é só se cair no chão, né? Como acontece nesses shows de televisão evangélico aí. Então, senhor, endemoniamento é muito mais profundo do que isso. Judas estava endemoniado quando ele foi vender Jesus, e ele estava tão lúcido que ele foi capaz de dizer: 30 conto. Sabia muito bem o que ele estava fazendo negócio, perfeitamente lúcido, mas endemoniado. Tem mais gente endemoniada do que a gente pensa, muito mais do que a gente pensa. Pessoas que estão debaixo do poder do príncipe dos poderes aéreos, inimigos de Deus, porque são filhos da desobediência e, portanto, estão escravizados por ele. No verso 3, Paulo fala da terceira escravidão, recordando. Ele primeiro diz que nós estávamos mortos, descrevendo o nosso estado de impotência diante de Deus. Segundo, ele fala da nossa escravidão, escravos ao mundo, escravos a Satanás, e no verso 3 agora, a nossa própria carne, entre os quais, filhos da desobediência, também todos nós, agora ele se inclui, não é? Ele traz os judeus para dentro, todo mundo está nisso, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andamos segundo as inclinações da nossa carne. O que é carne aqui? A carne é uma das palavras que o Novo Testamento usa para descrever essa nossa natureza pecaminosa, corrompida, inclinada a todo mal e que é morta espiritualmente. E essa carne, ela tem uma inclinação, ela se inclina a tudo aquilo que é oposto a Deus. Com frequência, a carne é descrita no Novo Testamento como sendo aquele estado de oposição ao Espírito de Deus. Ou você anda no Espírito ou você anda na carne, ou você está na carne ou você está no Espírito. Então, Paulo usa para fazer o contraste com Deus e as coisas de Deus. Então, a nossa natureza é descrita na Bíblia como carne. Por que carne especificamente? Porque boa parte desses desejos são para satisfazer o corpo. É o desejo de sexo, é o desejo de conforto, é o desejo é a vaidade, é a concupiscência dos olhos. Quase que todas as necessidades que nós temos e pelas quais nós estamos dispostos a quebrar todas as leis de Deus, tem a ver com o nosso corpo, o nosso lado material. Por isso que a Bíblia chama essa inclinação de carne, porque nós praticamente vivemos para satisfazer as demandas, as necessidades, os desejos e os impulsos que procedem do nosso corpo. Embora, é claro, nós sabemos que o problema está na mente, mas a Bíblia descreve como sendo carne. E essa carne, ela tem uma inclinação, ela tem um desejo, com certeza esse desejo não é de Deus. E Paulo diz aqui que parte do nosso estado de miséria e de pecado é porque nós andamos segundo as inclinações da carne. A carne cobiça, ela deseja, a carne se ira, ela tem sentimentos, ela tem concupiscências, ela tem planos. Ele acrescenta aqui, não é? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
como que abrangendo toda a personalidade humana, não somente a carne, mas a nossa própria mente. Ela é inimiga de Deus, ela trama aquilo que é contrário a Deus, ela se justifica, ela argumenta, ela procura achar recursos para excluir Deus do curso da nossa vida o tempo todo. Então, veja a situação: a pessoa está morta, ela é escrava do mundo, ela anda segundo o mundo, ela anda segundo Satanás, que atua nela da mesma forma que Deus atua nos seus filhos. Ela segue as vontades da carne e dos pensamentos. Paulo está descrevendo aqui o estrago que o pecado fez na natureza humana e na personalidade humana. É baseado em passagens como essa que nós dizemos que a depravação do homem é total. Não quer dizer que ele é depravado a ponto de todos serem bárbaros, assassinos e sanguinários, mas total no sentido de que não há uma área sequer da nossa personalidade que não tenha sido atingida pelo pecado. Pensamentos, emoções, consciência, vontade, memória, desejos, o que toda a nossa foi total, atingiu tudo, não tem nada excluído. Mas Paulo ainda tem uma coisa a dizer, está no final do verso 3: e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não só nós judeus, mas os gentios. Filhos da ira, por natureza, ou seja, por nascimento. É isso que natureza quer dizer. Por nascimento nós somos filhos da ira. Ele já tinha dito que nós somos filhos da desobediência. Mas a desobediência atrai a ira de Deus, porque Deus é justo e Deus é santo. Ele não pode deixar a desobediência passar em branco. A ira de Deus não é a raiva de Deus, porque Deus não fica com raiva como nós ficamos. A raiva geralmente é um sentimento misturado com vingança e intenções outras, e é geralmente considerado como pecaminoso. Mas a ira de Deus é a justa reação da sua santidade ao pecador que o desafia, ao pecador que o confronta, ao pecador que se atreve a ir contra ele. Então, a reação da santa natureza de Deus é a sua ira, que é a aplicação da justiça dele sobre o pecador. Isso só pode implicar numa coisa, que é a condenação daquele pecador, a destruição daquele pecador, destruição eterna. O que Paulo está dizendo então é que nós nascemos nesse mundo não somente como filhos daquele casal desobediente e, portanto, filhos da desobediência, mas nós já nascemos nesse mundo filhos da ira. Se você me perguntar, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? Resposta: nada. Não precisa fazer nada. Você já está a caminho. Você já está a caminho. É filho da desobediência e, portanto, filho da ira de Deus. Por natureza, a nossa raça é uma raça perdida. É uma raça destruída pelo pecado. Completamente. O que é que nós podemos, queridos, aprender destas coisas nessa noite? Eu trouxe algumas coisas para nós aqui, algumas implicações, e a minha expectativa é que Deus aplique isso ao seu coração. A primeira delas: quão grande é o amor de Deus. Ele nos amou nessa situação. Veja o que diz o verso 1: Ele vos deu vida nessa situação, quando vocês estavam mortos, escravos, filhos da desobediência e filhos da ira. Que grande amor de Deus em nos dar vida quando nós estávamos nessa situação. Inimigos, culpados, aliados do pecado, aliados de Satanás, aliados do mundo. Mas Deus teve misericórdia e compaixão e nos deu vida. Segunda lição que o texto nos ensina: quão grave é a situação do homem. Querido, você não precisa de emenda, você não precisa de se corrigir, você precisa de ressurreição. Seu caso não é para band-aid, seu caso não é para uma cirurgia corretiva.
situação do homem não é tal que ele consiga consertar fazendo boas obras aqui, tomando uma boa resolução acolá, seguindo um rito religioso ali. O homem precisa de regeneração. O caso é tão grave que não é questão de você dizer daqui por diante eu vou tentar me emendar. Isso não vai resolver o seu problema. Você não precisa de emenda, você precisa nascer de novo, você precisa de vida completa. Não adianta remendar um morto, tem que dar vida para ele. Terceira coisa que o texto nos ensina: como é grande o poder de Deus. Paulo aqui nos deixa ver o que ele falou no capítulo anterior e que nós vimos na nossa última mensagem. Ele diz assim: eu oro, vocês lembram disso? Ele diz assim: eu estou orando para que vocês compreendam a suprema grandeza do poder de Deus que atuou em nós, que é igual à ressurreição de Cristo dentre os mortos. Agora vocês estão vendo por quê? Por que que Paulo diz que o crente precisa entender a grandeza do poder de Deus? O crente só vai entender a grandeza do poder de Deus que age nele se primeiro ele entender a situação dele, quando largado a si próprio, sem a graça de Deus, sem a vida que vem de Cristo. É isso aqui o que você é. É isso aqui que você é e o que eu sou. E como é grande, portanto, o poder de Deus em nos dar vida quando nós estávamos mortos, fazer a paz conosco quando éramos inimigos, libertar-nos quando escravos e aceitar-nos como seu filho. Uma quarta lição: talvez agora você consiga entender o que você não entendeu no primeiro sermão dessa série. Se você voltar lá para o capítulo 1, a partir do verso 3, nós começamos a ler e nós vimos a descrição que Paulo faz das bênçãos com que Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. E ele menciona duas. No verso 4 diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E no verso 5 diz que Ele nos predestinou para Ele. E lá mais adiante no verso 11 ele repete: nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. E a pessoa pergunta: mas eu tenho certeza que vários perguntaram, e com razão, mas qual é a necessidade de Deus eleger e Deus predestinar? Por que o homem não escolhe? Por que Deus não espera a escolha do homem? Nós não temos escolha. Agora responda você, depois de Efésios 2, se o homem tem escolha. Tem? Um morto, escravo do mundo, de Satanás, da carne, filho da desobediência, filho da ira. Se Deus desse a escolha a você, sabe qual seria? Inferno mesmo, e pecado. Por isso que Paulo começa a carta dizendo: bendito seja Deus que nos elegeu e predestinou. Porque se Deus não tivesse feito isso, ninguém se salvaria. Ninguém se salvaria se Deus tivesse dado a escolha à humanidade, dizendo assim: está aqui o meu filho crucificado, tudo bem, a escolha é de vocês, ele morreu na cruz, quem crer nele vai ser salvo pelo seu sangue. O céu estaria vazio, e a fila para entrar no inferno estava virando a esquina já. Porque não tem possibilidade nenhuma. Eu espero que você agora entenda por que é necessário que Deus, antes da fundação do mundo, tenha escolhido e elegido. É um ato não de Deus é parcial, Deus fazendo acepção de pessoas. Não. A gente só faz uma injustiça quando a gente tira o direito de alguém. Se todo mundo tivesse o direito de ser salvo, e se todo mundo pudesse escolher, e Deus dissesse: eu só quero esses, aí seria injusto da parte de Deus. Mas se todos estão mortos, ninguém quer, todos estão caminhando para o inferno por livre e espontânea vontade, não é injustiça quando Deus, na sua misericórdia, diz: por amor à raça humana, não vou deixá-los todos no inferno, mas salvarei alguns dentre eles. Isso é amor e misericórdia, não tem nada de injustiça. Queria que você entendesse isso, especialmente se você se considera um desses que crê em Jesus Cristo. Você hoje à noite entendesse que se você crê, olha aqui o seu estado original que é: se você hoje à noite crê, é só pela graça e a misericórdia de Deus, que antes da fundação do mundo lhe amou e disse: você vai ser meu.
Não vou deixar você nos seus pecados e ofensas, mas eu vou trazê-lo para mim. Terminando, queridos, está evidente porque é que nós temos que rejeitar qualquer conceito ou doutrina que venha mascarar ou diluir essa realidade a nosso respeito. Tem muita coisa ensinada aí nas igrejas evangélicas que diluem o que a Bíblia diz a respeito do nosso estado. Um evangelho que pressupõe que o homem tem poder ou condição espiritual de buscar a Deus, de aceitar a Deus ou até de dizer a Deus o que Deus vai fazer. Nós temos que rejeitar esse evangelho, porque ele não traz uma análise e um diagnóstico adequado e bíblico da situação humana. Por isso também ele não pode oferecer uma resposta boa e que resolva. Nós temos que abandonar esse tipo de evangelho que procura massagear o ego humano, aquele tipo de culto que centra no homem, que glorifica o homem, que é para entreter o homem, para fazer com que ele se sinta bem. Nós temos que fazer com que ele se sinta mal, porque só então você vai entender a cruz. O nosso objetivo aqui nessa igreja não é fazer você se sentir bem, desculpa. Mas eu quero primeiro fazer com que você se sinta exatamente o que você é, um pecador. Você é um pecador. E você precisa sentir quais são as consequências disso. Para você entender o que é que significa ser cristão. O que é que significa ser membro de uma igreja. E por que a Bíblia fala tanto a respeito da necessidade de viver uma vida santa e reta diante dele. Que nessa noite Deus, queridos, possa falar ao seu coração e ao meu, que nós nos lembremos de que essa passagem não termina aqui. No verso 3, o verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Nós veremos isso na próxima vez. Mas eu creio que já há suficiente aqui no texto hoje à noite para que você saia daqui disposto a dizer a Deus: Deus, eu quero viver para a tua glória. Talvez nessa noite você não tenha certeza nem convicção do perdão de pecados mediante Jesus. E eu queria lhe dizer que, embora a Bíblia nos descreva nessa condição, essa mesma Bíblia, ela nos convida, ela nos chama e diz: venha. Se você crê que o que está aqui, o que foi descrito, é verdade a seu respeito, se você do fundo do seu coração, você admite que é um pecador, que quebrou a lei de Deus, que não merece nada a não ser a ira de Deus, venha, porque Cristo morreu não por justos, Ele morreu por pecadores. Portanto, venha, creia nele essa noite. E você vai conhecer essa vida que transforma, que muda e que nos faz novas criaturas. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.